Olá, senhoras e senhores, estamos chegando aqui no seu Romper Podcast. Hoje que estamos aí num quadro novo, que se chama Mesificando. É isso mesmo. Eu, Gilcimar Oliveira, estou aqui com o meu amigo Eunatan Gomes. Sinta-se à vontade, Eunatan. É isso aí, gente. Paz do Senhor, pessoal. Como é que vocês estão? Olha só, esse quadro é uma novidade exclusiva do nosso podcast, porque você vai conhecer o Gilcimar Oliveira, Homem de Deus, e você vai conhecer o Eunatan Gomes, Homem de Deus. É um quadro que nós tiramos como uma prioridade que o Espírito Santo colocou em nosso coração, para vocês saberem também um pouquinho por nós o que nós conhecemos da palavra. E eu tenho certeza que é um tempo de mesa. Nós somos também aprendizes. Amém, irmãos? Amém. Amém. E vamos fazer aqui igual a gente faz em casa, numa mesa, conversando. Então você que vai estar ouvindo aí, você vai estar ouvindo praticamente o que estamos conversando em casa, em um momento de mesa, em um momento de comunhão tranquilo. E a única coisa aí é que nós vamos estar expondo para vocês o que está rolando aqui. Uau! Então é o seguinte, se tiver heresia, você pode... Misericórdia. Deus vai pegar, mano. Você só manda depois aí, ei, você fez uma heresia lá. Ajuda a gente, como eu falei, nós somos aprendizes. Bom, hoje vamos falar sobre Espírito Santo, né, meu irmão? Exatamente. Então, assim, como nós vamos falar de Espírito Santo, trazemos um cara aqui que, nossa, sensacional. Não poderíamos deixar de falar de Espírito Santo sem ele. Tá meu irmão, é um amigo meu há 10 anos, Deus tem nos forjado em maturidade, em caráter, e eu tenho certeza que tudo que nós granjeamos no Espírito foi através do Espírito Santo em unidade. Esdras Martins é um amigo que Deus levantou, porque uma coisa que eu aprendi é que Moisés não andou sem Arão. Claro. Uma coisa que eu aprendi é que sacerdócio anda com o profético. Não adianta nós apenas vivermos no mover, se não tivermos fundamento. Eita. Então, eu consigo ver que Esdras é esse fundamento do mover que Deus estabeleceu em mim, né? E é isso aí, meu irmão. Eu gostaria que você se apresentasse, esteja à vontade, porque aqui é um tempo de mesa. E você já sabe muito bem como é que isso funciona. Exatamente. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa. Não sei que horário nossos irmãos e irmãs estarão ouvindo, mas é uma honra e um prazer estar aqui nesse tempo de mesa. Amei o tema, Mesificando, incrível, porque me lembra o Senhor. Se algo me lembra o Senhor, isso move meu coração, porque nada mais incrível do que fazermos algo em que o Senhor é glorificado, em que o Senhor é reconhecido. Então é uma honra estar aqui, e aí, principalmente falando sobre o Espírito Santo, aquele que é nosso mestre e nosso amigo. Exatamente. Amém. Glória a Deus. E assim, claro que nós começamos já aqui há algum tempo, já estamos aqui falando, o Espírito Santo já se apresentou entre nós aqui, então tá top demais já. Nosso tempo de mesa já começou bem antes da gravação. Então assim, claro que a gente não poderia falar do Espírito Santo sem voltar a Gênesis, né? Isso é verdade. Voltar ao início. Então, como nós sabemos que o Espírito Santo estava no início, eu gostaria que você, Natan, lesse aí aonde que começa tudo isso. Amém, gente. Falar da pessoa do Espírito Santo, a gente voltar para o primeiro capítulo da Bíblia. E lendo aqui na minha tradução, que é a NVT, vai dizer bem assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra ela era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Uau. Aqui nós conseguimos notar que a pessoa do Espírito já se fazia presente na criação. É notório dizer isso porque o Espírito, juntamente com Deus e Jesus, são uma pessoa que tem como finalidade criar coisas poderosas. Exato. Nós somos o fruto disso. É interessante dizer sobre isso, né, Gil? Porque a gente olha essa passagem e vê que o Senhor tem o Espírito Santo como a sua sabedoria. Como assim, Natan? Vamos lá. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Vou ler para vocês aqui agora para provar isso. Olha só o que está escrito.
O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Eu fui designada desde as eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda nem havia feito os campos e a terra, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou os horizontes sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens nos altos, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade formada. Meu Deus. Aqui você vê a pessoa do Espírito Santo como a sabedoria de Deus, como o conhecimento de Deus, né, Esdras? É isso mesmo, e eu amo essa passagem. Porque é o que a gente já estava comentando antes, né? O Espírito Santo ele estava se revelando o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos, né? Em relação à criação de Deus. Não só somos nós, mas também a natureza, o mundo em si, o universo, as constelações. E esse texto, ele realmente ele é muito profundo porque revela algo totalmente puro. É uma essência pura, uma ideia, tipo assim, a primeira ideia de Jesus ao criar todas as coisas, né? Aquela intenção de prazer em Deus estar fazendo cada coisinha, cada animal, cada árvore, cada ramo, sabe? Eu amo muito essa passagem. E falando sobre sabedoria, me lembra 1 Coríntios 2. Esse texto ele deixa explícito que o Espírito Santo ele conhece todas as coisas. Não só as coisas humanas, mas também as profundezas do Senhor. Uau, cara. E ele continua dizendo, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito que em Deus habita. Uau. Isso é tão forte que me fez lembrar uma frase uma vez, viu? Deus cria as formas, o Espírito que dá as cores. Com certeza. E como a gente estava falando, né? O espírito não é algo que paira ou que está acima da nossa cabeça ou que está, né, ao redor da onde que a gente está. O espírito é algo presente, né? É como se fosse algo forte que está do seu lado e que te movimenta e que fala com você e que te guia e que, né? O Espírito Santo é isso e não uma, sei lá, uma nuvem que fica pairando onde as pessoas estão. Então, às vezes a gente vendo palavras como essa, né? É que nos mostra realmente quem é o Espírito Santo, quem foi o Espírito Santo, né? E nós vimos aí que a Trindade em si ela já estava no início. Exato. Né? Então é bom a gente focar que a Trindade ela estava desde Gênesis, estava já pronta, já estava ali, né? A versão de família, né? Porque na verdade se nós formos falar de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma família, né? E uma das coisas que eu tenho estudado muito nos últimos dias é o poder que tem a família, né? E é algo assim surpreendente, porque Deus formou uma família em primeiro lugar. Olha para você ver. Ele teve o filho, certo? E como se fosse um amor entre os dois, o Espírito Santo. Exatamente. Então, o que acontece? Isso já é uma família, já é para mostrar o quão ele aprecia a família, né? Então, é lindo demais saber que tudo isso aconteceu e você ter aqui nas mãos aqui, mostrando
como que aconteceu, ele estava presente, ele se fez presente, ele está agora presente entre nós, né? E o porquê ele está presente aqui entre nós. Meu Deus, é tão forte. Você falou sobre família. E o que eu consigo enxergar é que a Trindade nunca quis se ausentar do homem. Exato. Olha pra você ver quando Deus cria Adão, cara. Ele utiliza das suas próprias mãos. E ele olha pra si mesmo e fala, façamos. Ele não diz, farei. Exato. Ele fala, façamos. Ele utilizou Jesus e o Espírito naquele momento. Jesus, porque é a palavra que gerou tudo. Ele disse, haja, 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 haja. Mas no homem, ele pegou aquela palavra e arrebatou pra si. E falou, não, façamos. Olhou pro Espírito e falou, filha, vem cá, vem cá. Façamos nós agora. Exato. O homem, a nossa imagem. Por que a nossa imagem? Por que a nossa imagem, irmão? Aquilo que você me ensinou aquela vez. Lá fala que assim, que façamos o homem a nossa imagem, a imagem do homem, o façamos. E é como se Deus olhasse para Jesus e visse Jesus um padrão. Você é um padrão de como ser humano deve ser. Então, ele olhando para Jesus, ele teve um parâmetro de como seria um homem. Com um braço, com um cabelo, através da pessoa de Jesus. Porque Jesus já existia com Deus desde o princípio. E tanto que o mais interessante é que ele sopra. Ou seja, ele sopra fôlego de vida. Quem é a vida? O Espírito. Quem é que dá vida? É o Espírito. Espírito. Ou seja, uma partícula de Deus, o padrão de imagem em Cristo e a vida do Espírito, os três. Uau. E o Espírito entra na semelhança, Gil. Porque façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Colossenses capítulo 1 vai dizer que o Filho, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus que nós não vemos, a gente viu pelo Filho. Só que entra a semelhança, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, vai dizer sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Como é que eu vou me assemelhar a Deus? Pelo fruto do Espírito, pô. Então o Espírito Santo, ele foi totalmente necessário no ambiente de família. Porque é com ele que nós nos assemelhamos a Deus, irmão. Observa bem quando Deus cria o homem. Aí ele fala o quê, irmão? Ele sopra, né? Ele sopra o espírito de vida. Exato. O homem, quando ele peca, o que acontece? Ele deixa de viver, ele só existe. Porque o espírito sai do homem. O espírito saiu. E você percebe que apenas quem recebia de ventos em ventos era reis, sacerdotes, juízes e profetas. Mas Jesus, em João capítulo 20, quando ele vai ver os discípulos, ele sopra de novo. Mas ele diz algo interessante. Ele não diz mais façamos o homem a nossa imagem, não, ele fala recebeis o Espírito Santo, cara. O que eu aprendo com isso? Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Mas o Espírito Santo é Imenel, Deus dentro. Eita Deus. Então não tem como a gente viver sem Deus, a gente viver com Deus sem a pessoa do Espírito. Porque é Ele que impele a gente a viver com Deus, cara. Eu tô falando isso quase chorando. Porque é Ele que nos faz ter um ambiente de família com Deus. Exato. Porque Ele é a semelhança que nos faz ser filhos adotados. Romanos capítulo 8 vai dizer que os filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito gritando, Abba, Pai, cara. O Espírito que clama dentro do Filho. E esses são os conhecidos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são chamados filhos de Deus. E é tão interessante, sabe o que acontece? O porquê o Espírito ele é tão forte na questão familiar. Porque você vê hoje o que é mais atacado na nossa vivência, no nosso século. O que é mais atacado? A família. A família. É a família. É a família. A família é o que é mais atacada. Nós temos, lógico que a gente sempre fala, o inimigo que ele impôs tudo, e nós sabemos, pela luta espiritual, que realmente o inimigo ele faz de tudo para que nós afastamos do Pai, né? Então, assim, o que ele mais ataca é a família. Principalmente nesse século. Por quê? Porque se Deus, Pai, Filho e Espírito formam uma família, e nós temos a nossa família como uma base forte contra o inimigo, ele vai destruir o quê? Isso é tão forte, Gil, porque me lembra duas profecias. A primeira, Joel capítulo 2, versículo 28. E derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
E continua a profecia dizendo que os jovens teriam visões. Ó, jovens, primeira geração. Velhos, última geração. Família. Exato. Primeira e última se juntando. Exato. Os jovens teriam sonhos, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. O que eu aprendo? Que quando o Espírito vier, restauraria um ambiente de família. Porque visão e sonho se encaixa. Exato. Aí você olha Malaquias capítulo 4, que nos últimos dias ele levantaria um homem com o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Novamente, restauração de família, velho. Exato. O Espírito Santo, ele é o elo que liga o Filho a Deus. Quer um exemplo disso? João, quando batiza Jesus. João, a batizar Jesus, Jesus se levanta. Quem desce primeiro? Deus fala ou o Espírito que desce? O Espírito que desce. Em forma de pomba, pousa em Jesus, e aí Deus grita, esse é meu filho. Restauração de filho ao pai, cara. Então não tem como nós restaurarmos o ambiente de família na nossa sociedade sem o Espírito Santo. Cara, e você vê que a gente tá ligado tão forte com esse tema que o pastor essa semana, ele falou sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. E aí o que acontece? Ele levantou um tema assim que eu achei surpreendente, assim, sabe? A questão de João Batista. João Batista ele batizava, certo? Uhum. E aí ele levantou a pergunta, né? Quem batizou João Batista? Cara, muita gente ficou tipo assim, mesmo. Onde veio o batismo de João Batista? Meu, quem foi que batizou João Batista? Eu quero deixar você falar, fala. Esse você quer falar, não? Porque acho que eu já tô falando demais. Deixa que eu falo, então. Quem batizou João Batista foi o próprio Jesus. Uau, cara. Nem tinha nascido ainda Jesus. Nem tinha nascido. O próprio Jesus batizou João Batista. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus. Cara, e assim, quando a gente entra aborda esses temas e aborda tal reflexão de que talvez nem eu realmente eu tô tendo respaldo para essas perguntas agora. Sim. Mas alguns tempos atrás eu não tinha, velho. E tem muita gente que eu tenho certeza. E tem muita gente também que tem esse tipo de pergunta e não sabe de onde vem as respostas, né? Por isso que é bom a gente ter não só lugares igual agora a gente está tendo com o Mesificando, que a gente vai abordar vários outros temas e tal, mas até na própria igreja, né, na própria comunidade e tal, a gente não vê assim um espaço de você se perguntar, vem cá, o Espírito ele paira ou ele está dentro? Ou ele habita. Entende? Sim. E são perguntas que talvez eu faria antes e agora, graças a Deus, eu tenho a resposta. Nós temos respostas. Nós temos respostas. Entendeu? Fala, meu irmão. Algo interessante, complementando o que eu estava falando, sobre realmente o Espírito. Em 2 Coríntios, versículo 1. 2 Coríntios 1, versículo 21, diz assim: ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Meu Deus. Portanto, invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar e não voltei a Corinto. Não que temos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Algo muito interessante é no 22 que eu falo, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações. Meu como Deus garantia do de céu. tudo que está por vir. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso penhor da salvação. Isso. Efésios capítulo 2, vou complementar o que você disse agora, Efésios 2:12, olha só. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Uau. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Uau. O que eu aprendo com isso, Ju? Que nós estávamos conversando antes desse podcast. Ageu capítulo 2, irmão. Uhum. Ageu capítulo 2 vai dizer lá no versículo 9 que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Exato.
Vamos pegar isso aqui no contexto histórico. A primeira casa feita pelo homem a Deus foi Salomão, porque o tabernáculo era apenas uma tenda. Salomão, ele constrói o templo ao Senhor, e quando a glória vem, os sacerdotes não conseguem ficar de pé. Só que a glória foi exterior, do lado de fora. Uau. A glória foi do lado de fora. É. Mas a glória dessa última casa que Ageu profetiza assim que Neemias reergue os muros, o sacerdote Esdras restitui novamente o sacerdócio de Israel, ele está dizendo ali numa profecia clara que a glória da última casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque a glória não pegaria mais por fora, pegaria por dentro, irmão. Exato. Olha Jesus quando ele veio. Jesus quando ele desceu, ele falou que quando ele voltasse, ele deixaria alguém para nos ajudar e nos consolar. Algo que eu aprendo sobre consolação é algo que atinge dentro da gente. Exato. Então o que eu aprendo é que a glória hoje não está mais habitando em templos físicos, Gil. A glória não habita mais em templos físicos, porque a glória do Senhor é o próprio Espírito. A gente acha que glória é o poder que desce. Não, a glória nunca foi o poder que desce. A glória é a pessoa que habita. Eita Deus. A glória é o Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Hoje, o apóstolo Paulo é tão claro em dizer isso. No 2 Coríntios capítulo 4 ele vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito e que ele habita em vós, cara. Exato. O que eu consigo perceber, e eu empolgo dizendo isso, que o Espírito Santo hoje não está mais do lado de fora. Está do lado de dentro. Morando em Gil Simão Oliveira, morando em Esdras Martins, morando em Ronaldo Vieira, morando em Eunatan, cara. Cara, e é bom a gente salientar, né? Que o seguinte, quando Jesus ele fala que ele precisa subir para que algo maior venha, gente. Ele tem que subir, ele tem que ir, porque ele precisa que algo maior do que ele venha. Então, o que a gente tem que deixar de colocar é que o Espírito Santo é algo mero. É igual Esdras falou uma vez, que na hora da bênção apostólica, né? Cara, é surreal. É que ele fala assim, não vou lembrar exatamente, mas fala que o grande amor de Deus, o grande amor de Deus, que a graça é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus. É. As pessoas olham, graça e amor de Deus, Jesus, eita, os pecados, beleza. E a comunhão do Espírito Santo. Aí as pessoas, elas entendem as duas primeiras partes, mas na parte de comunhão com o Espírito, eles pensam, seja lá o que isso seja, beleza, tudo bom. Mas eles se esquecem que o próprio Paulo, ele afirma que esse ministério que vivemos depois que Cristo volta para o Pai é o ministério do Espírito. Porque se você observar, tudo que acontece depois com a igreja, tudo que a igreja faz, que a igreja age, tudo é mediante o Espírito. Exato. É o Espírito que seleciona quem vai, para onde vai, qual lugar vai evangelizar, qual lugar não vai. Exato. Entendeu? Então, assim, tudo foi mediante o Espírito. Meu Deus, mano. E uma das culturas mais interessantes dos apóstolos, que eu já estudei, é realmente os apóstolos, eles eram apóstolos porque eles iam em cidades, respeitando a cultura deles, eles estabeleciam um líder, instruíam ele na palavra e deixavam ele lá. E falavam assim, irmão, se relacione com o Espírito. E eles saíam. E depois de muito tempo, eles voltavam lá, só para perguntar, e aí, como vocês estão? Para saber se eles tinham realmente buscado doutrinas vãs ou aquilo que lhes agradava, ou se eles se dispuseram a conhecer o Espírito Santo, que é quem realmente os guiaria em toda a verdade. Exato. Então, pode continuar, irmão. Então, assim, o Espírito sempre foi fundamental. Tanto que foi ele quem capacitou a Cristo para fazer todas as coisas. Uhum. Uau. Porque, se você lembrar da mulher do fluxo de sangue, algo muito interessante é que quando Jesus é tocado por ela, ele fala assim, de mim saiu virtude. Virtude se assemelha a caráter. Uau. E caráter, em Gálatas 5:22, é o fruto do Espírito. Ou seja, Cristo naquele momento, ele percebeu que algo, mediante o caráter do Espírito, saiu dele. Algo que fluiu do seu caráter e comeu com o Espírito fluiu. Não foi dom. Uhum. E ele, tanto que ele afirma depois da mulher, a sua fé te curou. Você faz parte do que, irmão?
Do Espírito. Espírito. Tá lá no fruto do Espírito. É um dos frutos do Espírito. Então, assim, o Espírito Santo ele sempre foi, sempre será fundamental. Isso é tão forte, cara, que me fez lembrar em Gênesis, mano. Uma passagem que... Com certeza você ia lembrar de Gênesis. Com certeza. Eliezer foi buscar Rebeca para Isaac. O que isso tem a ver? Vou te explicar agora. Eliezer preparou Isaac desde pequeno para ser um líder após Abraão. Exato. Abraão pai, Isaac filho, Eliezer espírito. Uau. Eliezer ensina Isaac desde pequeno, só que Abraão diz, estou velho, preciso que vá buscar uma esposa para Isaac. Pra Isaac. Eliezer vai à terra da família. Eita. Opa. Família de Abraão, a mesma família de Abraão, não saiu da família. Uhum. Nós ainda somos família de Deus. Uhum. Isso. A igreja é família de Deus. Uau. Eliezer vai para Eu já procurar. tô arrepiado. Então. Eliezer foi procurar uma noiva. Foi procurar uma noiva. E o engraçado é que Eliezer para num poço. E ele fala com o Senhor: Senhor, a moça que aparecer e der água para mim e meus camelos será a moça que eu levarei para meu senhor Isaac. Aparece uma menina chamada Rebeca, irmão. E ela serve água para Eliezer, para os camelos, e ainda pergunta se queria descansar. Uau. O que eu aprendo com isso? Não tem como a igreja encontrar Jesus sem comunhão com o Espírito. Por que eu digo isso? Rebeca preferiu pagar o preço sem saber a recompensa que Eliezer traria, sem saber se Eliezer traria a recompensa, para ajudar uma pessoa, para estar em comunhão e intimidade com uma pessoa. Rebeca então serve, a Eliezer diz: por acaso você queria casar com meu senhor? Uau. Eliezer pega Rebeca, tira da casa dos pais e leva até Isaac. Apocalipse capítulo 21. O Espírito e a noiva dizem: vem. O que eu aprendo com isso? A gente só... Ah, meu Deus do céu. Meu rabai. A gente só vai ver Jesus se estiver em comunhão com o Espírito, porque ele que leva a noiva ao noivo, cara. Ele é o melhor amigo do noivo. Olha pra você ver João capítulo 4. Quem levou Jesus ao deserto não foi Jesus por sua independência. Exato. Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Então o que eu aprendo, Gil? Você leu agora o livro de Francis Chan, Cartas à Igreja. Pode observar que todos os últimos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, pega tudo que o Espírito quer que nós tenhamos comunhão com Ele, porque Ele quer nos levar de volta para casa. Ele é a restauração da família de Deus, mano. Você acabou de ler aí, velho. A gente esquece na mesa apostólica que a comunhão do Espírito seja conosco. Poxa, o que é comunhão? Comúnios, comunidade, união, trazer a unidade de volta. Então, ou seja, o Espírito é o que nos liga de volta ao Pai, cara. Ele é que nos liga, Gil. Olha o que Eliezer fez, pegou Rebeca, levou para Isaac. Casaram. Levar a noiva pro noivo. E aí, noiva? Relacione com o Espírito, velho. E me fez lembrar de água, pô. Jesus de culto com a mulher samaritana. Olha pra você ver a restauração de família aqui de novo. Jesus com encontro com a mulher samaritana, ó. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus não tá falando da água dele. Tá falando da água do Espírito que viria, irmão. Água do Espírito. Água do Espírito que viria. Porque essa água geraria uma fonte dentro dela. E essa fonte não alimenta você, fonte alimenta outros. E olha que engraçado, Jesus vai e chama teu marido, o que é que ela diz? Não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, pois tiveste 5 e o que tem agora não é teu. O que é que Jesus está dizendo aí? Eu quero restaurar tua família, mulher. Eita! A água que eu vou lhe dar vai restaurar tua família. Meu Deus, eu tô arrepiado. A água que eu lhe der vai restaurar tua família. Jesus está dizendo, o ministério do Espírito aqui, irmão: restauração familiar. Ei, olha pra tua esposa. Olha pro teu filho. Ei, olha pra tua casa. Restauração familiar. Família. Família está ligada a Deus. Família está ligada à Trindade. Família está ligado ao que Deus quer para você. É simples. E se não tiver, porque tudo está relacionado. Tudo está relacionado à família. Isso. A família está relacionada à igreja. A família está relacionada ao corpo de Cristo. A família está relacionada à volta do Senhor. Então, a família e o Espírito Santo, meu Deus,
É tudo, velho. É tudo, cara. Jesus, o único desejo de Jesus, o desejo maior de Jesus, vou ser sincero, é nos levar de volta pro Pai, pô. É isso que ele quis, por isso que ele deixou o Espírito. Porque Jesus fez todas as coisas por intermédio do Espírito. É algo muito interessante que, se observarmos, nós sabemos que Cristo é a porta. Ele também é o caminho, ele também é a verdade. A verdade. E ele é a vida. Ele é a vida. Mas quem é que nos guia até a porta? O Espírito. Quem nos guia em toda a verdade? O Espírito. Quem nos leva até o propósito de vida, que é a vida eterna? O Espírito. Espírito. Então, precisamos entender, o próprio Cristo entendeu. Como você citou antes, irmão, o próprio Cristo afirmou, eu preciso ir para que ele venha. Exato. Porque Cristo, ele conseguia, até um certo ponto, mudar as pessoas pelo lado de fora, convivendo com elas. E muitos ainda não conseguiram serem mudados por Jesus, convivendo com ele. Mas ele sabia que o Espírito dentro de alguém Meu Deus. conseguiria mudar ele. Que aí entra o quê? A metanoia. Romanos 2, 12. Que é a mudança de mente. A mudança de mente, ela vem de dentro para fora. Pra fora. Ou seja, aí entra o quê? De novo, Gálatas 5, 22. Caráter. A maior fraqueza do homem, quando Paulo afirma, ele conversando com Deus, em oração com Deus, ele fala, que Deus afirma a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Uau. A maior fraqueza do homem nunca foi o pecado. Sempre foi a perda do caráter. Que é a perda o quê? Da imagem e semelhança que ele tinha com de Deus. O que nos assemelha a Deus não é o que fazemos, mas é quem somos em essência. Uau. Uau. Então, o próprio Cristo sabia disso. Sabia da crucialidade de termos o Espírito Santo. Porque ele não queria só alcançar aquelas pessoas que estavam ali, uns 12 ou 70. Mas ele queria alcançar toda a humanidade. Por isso que ele afirma que nós faríamos obras maiores que a dele. Não mediante a nós ou o que conhecemos, mas mediante ao Espírito. Mediante o Espírito. Porque ali existia um Jesus. Mas se o Espírito que habita em Jesus habitasse em várias pessoas, seriam vários Cristos. Uau. Entendeu? Uau. Vamos pegar? Não seria mais só apenas um Jesus. Mas várias imagens e semelhanças de Jesus. Eita Deus. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa. Eu tô lendo um livro. Sim. Eu tô lendo um livro que ele é muito forte, cara. Muito forte. Que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Né? Do C.S. Lewis. Cara, esse livro ele assim, ele abre muito a mente pra, ainda mais para a batalha espiritual. Só o que você falou aí, ele diz numa carta, porque assim, o demônio ele tenta convencer o homem a sair da igreja. Ele tenta convencer o homem a ser um ateu, Sim. né? Então, a todo minuto, ele coloca cartas falando para o aprendiz dele como ele tem que dando instruções para ele. E aí o que acontece? Em uma das cartas ele fala, porque ele cita Deus, né, Jesus, como inimigo. Né? Então ele fala bem assim, o inimigo quer fazer várias cópias dele. Minis cópias dele. Seja uma cópia de Jesus, meu irmão. Jesus, Seja uma cópia de Jesus. Jesus cópia. Meu Deus, cara. É muito forte que isso me fez lembrar Atos 2, Gil. Atos 2 nunca foi pra trazer poder e mover. Cara, Sempre foi pra trazer a essência de Cristo, pô. Atos 2 é sensacional. Véi, quando o Espírito desce, você pode perceber que a primeira pregação de Pedro foi a mesma primeira pregação de João Batista e a primeira de Jesus. Arrependei-vos. O que o Espírito Santo está dizendo sobre arrepender é que o arrependimento traz a consciência de mudança de mente. O arrependimento é mudança de mente, Gil. Exato. Que entra metanoia e metalomanai. Metalomanai é remorso. E metanoia é arrependimento. O que os dois têm a ver? Os dois choram. Os dois choram, pô. Mas o arrependimento da mudança de mente é a ação que você faz depois do choro. E o remorso é a estagnação depois do choro. Ou seja, a estagnação e você torna a repetir. O remorso é só a culpa de consciência. Exato. E hoje eu estava estudando com Esdras. Não adianta ter culpa de consciência. Sabe por quê? Jesus já levou a culpa, irmão. É claro. A culpa não pode habitar em dois lugares. Uhum. Ou você deposita ela em Jesus, ou você fica com ela pra você. Uhum. O que Jesus quis dizer na cruz, quando ele carregou sua culpa? Ei, filho, não quero mais culpa.
Eu quero mudança. Quero mudança. E como é que vem a mudança? Quando o Espírito, você permite que o Espírito desça em você. Olha Pedro antes do Espírito descer. Pedro voltou a fazer de novo o que não era para fazer. Exato. Voltou a pescar. Mas quando o Espírito desce, ele nasceu, ele resolveu viver o que ele havia nascido pro propósito. Que foi ser pescador de homens, Gil. Cara, e engraçado você falando sobre isso Isso aí. abre chaves, cara. É demais. Porque assim, você falou sobre transformação, metanoia, certo? Quando o Espírito ele tá em você, quando ele habita em você, ele te dá, ele faz uma transformação interior em você. Sim. João ele já estava com o Espírito, certo? Ele veio para quê? Para guiar Jesus, né, ao caminho, certo? Preparar o caminho para Jesus, certo? E aí o que acontece? Ele já está transformado. E ali ele já cita o evangelho como realmente tem que ser. Porque João, ele confronta a todo momento. Arrependei-vos. Mas arrepender de dentro, o que você fazia. E o que acontece? Depois do Espírito Santo desceu e que Jesus subiu, a metanoia ela entrou em todos os cantos. Ela entrou em Pedro, ela entrou nos apóstolos. E ali o que acontece? Começa um evangelho verdadeiro. Genuíno, em que as pessoas têm que se arrepender e se transformar. Uau! Então o que acontece? Hoje, o que a gente vê? O que a gente vê é evangelho. Não, pode vir do jeito que você tá e permaneça do jeito que você tá. E esse contexto, eu não falo na nossa igreja, mas eu falo no contexto geral de comunidades evangélicas, né? Que venha do jeito que você tá, é o evangelho coach. Isso. Né? E aí o que acontece? Ao evangelho coach, eu não vejo o Espírito Santo. Você falou algo tão forte aí, Gil, sobre o Espírito Santo. Na pregação de João Batista pregou no templo? Não. Pregou no deserto. Exato. Só que a palavra diz que multidões iam até João Batista. Uau. Só que eu entendo uma coisa. Confronto, apesar de parecer que não convence. Porque vem pelo Espírito. A função do Espírito é o quê, irmão? Convencer. Vamos voltar lá para a história? Quem era o sacerdote era Yohan Bar Caifás. Só que Caifás, ele profanou o templo trazendo politicagem. Exato. Trazendo métodos errados. E haviam 2 subsacerdotes, sendo que a palavra disse que só deveria ter um. Anás e Caifás. Uhum. E o povo estava farto de ego. Farto de falta de palavra. Só que aí um pregador começa a pregar no deserto. Só que ele começou a pregar por nada, Gil. Mas o Espírito foi convencendo as pessoas, cara. E as pessoas saíam das cidades e vinham pro deserto. Porque João havia sido batizado pelo Espírito. Então o que eu aprendo? Que uma vida transformada transforma pessoas, irmão. Esdras acabou de dizer sobre o rio. João foi um rio no deserto, por isso que ele batizou no Rio Jordão. Porque o rio não afoga rio, pô. Ele era um rio de Deus naqueles dias. Aí entra o que você acabou de dizer, Pedro, na primeira mensagem após o Espírito. Ele pregou uma mensagem dura, falou sobre Jesus, o Nazareno que veio, e para nós arrependermos. Você sabe quantas almas converteram? 3.000. 3.000. Por que convence é o Espírito, irmão? Exatamente. Nós só somos rios de Deus para mudar essas vidas. Por isso que eu falei, a pregação coach, ela tá para quem não quer ser transformado, irmão. Meu Deus do céu. Ela tá para quem quer continuar com a vida dela, com os pecados de estimação, com a vida que ela estava levando. A pregação de João Batista, a pregação de Pedro, o evangelho que Jesus quer não é o evangelho coach, irmão. Jesus quer o evangelho genuíno, aonde que o Espírito transforma. Uma frase interessante que eu ouvi uma vez, de alguém que eu ouço bastante, que é Luciano Subirá. Ele fala assim, em uma das suas ministrações, exatamente sobre o Espírito Santo. Ele fala assim, que o mais importante não é se na nossa igreja tem mover, mas se na nossa vida diária o Espírito consegue se mover. Uau! Ou seja, consegue nos mudar no dia a dia. E não importa se
na igreja tem um xababá, se tem um mover, se tem aquilo tudo. Mas se depois dali as pessoas não são mudadas por aquilo. Sabe o que que eu aprendo com isso? Na palavra nunca diz que o Espírito Santo é representado com fogo. É representado com água. Porque fogo, a gente já pensa em mover. Água na água, a gente pensa em brisa. E Mateus me falou uma vez, falou, irmão, é algo que eu amo no Espírito, é que às vezes ele se manifesta como água, pô. Ele flui. Às vezes a adoração lenta, o culto tranquilo que te traz fundamento, muda mais do que o mover que vem. Aí entra Gênesis capítulo 1, que o Espírito parava sobre a face das Águas. Apocalipse capítulo 22 diz que na frente da cidade celestial há um rio. Uau. Aí, como se não bastasse, Jesus em João capítulo 4, para a mulher samaritana, diz que quem bebe da água dele gera uma fonte. Exato. Água de novo. E de João capítulo 7, versículo 38, vai dizer que rios de águas vivas fluiriam do interior. O Espírito estava pairando aonde, Gil? Oh, meu Deus. O que eu aprendo é que o Espírito nunca buscou fogo. Sempre buscou pessoas que querem água, cara. Cumprimento a todos. Participação especial, Matheus Menezes. Matheus Menezes. O interessante é que todos nós adoramos fogo. Culto de fogo. Né? Nós ficamos saciados rápido. Mas percebe só. Depois que o pastor vem e fala para irmos para casa da bênção apostólica, percebe que acaba rápido. Mas quando vem pairando de forma leve, como água, ele nos enche aos poucos. Meu Deus do céu. Sabe o que é mais interessante? Da mesma forma que ele nos encheu aos poucos, nós levamos esse mesmo vaso cheio para nossa Outras casa. pessoas. Restauração de família, cara. E vocês acabaram de entoar uma coisa muito interessante sobre o Evangelho Coach. As pessoas, eles querem colocar Deus dentro do bolso. Quando precisou para fazer a palestra, eles colocam Deus em evidência da forma deles. Mas quando termina a palestra, eles guardam no guarda-roupa ou no armário do escritório. Eles estão domesticando o evangelho da forma que eles querem. O que é interessante é que será que esse evangelho coach que está sendo pregado em palestras de prosperidade e abundância, usando o universo como nós, seres humanos, somos o maior imã do universo para atrair aquilo que nós queremos? As pessoas estão mudando. Nós viemos buscar aqui o caráter de Deus. As pessoas estão querendo buscar aqui a abundância e a riqueza proporcionada por essa terra. É aí que está a grande armadilha de Satanás. Porque muitos empresários, muitos futuros empresários e pessoas que foram chamadas para abençoar as obras e propagar aquilo, porque nós somos canais de bênção, estão retendo para si de uma forma totalmente diferente de um evangelho domesticado que está sendo pregado. Verdade. Correto? E assim, é dessa forma, meu irmão. Cada dia que passa, Satanás está usando uma artimanha diferente. Não basta ele mais confundir os pequenos. Agora ele está confundindo os grandes. Ele está domesticando os grandes, pegando para si os grandes, meu irmão. É isso que Satanás está fazendo. Então, minha participação aqui foi essa. Sabe por quê? Sucinto. Sabe por quê, meu irmão? Quando você recebe essa água de vida eterna, Eita. a água que foi dada para aquela mulher samaritana, sabe o que você quer? Encher o balde de todo mundo. Meu Deus. Você não consegue mais estar transbordando essa água e deixando ela desperdiçar. Você quer logo encher outras pessoas que estão perto de você. É isso para que serve essa água. É isso. É isso que aquela mulher recebeu naquele dia. Nós só lembramos o quê? Os homens que não eram dela. Eu não sei se eu mudei totalmente aqui. Não. Certíssimo. E eu vou complementar o que você disse agora, Teu. Você me fez lembrar essa passagem da mulher samaritana e a do jovem rico.
Qual foi o mandamento de Jesus pro jovem rico? Vai, vende tudo que tem e dê aos pobres. O que Jesus estava querendo dizer? Ei, a água que eu te dei, divide. O jovem rico... A mulher samaritana não, meu irmão. Ela falou, não tenho nada a perder, vou distribuir mesmo. Então assim, jovem rico, evangelho coach que traz prosperidade, quer viver de acordo só a mandamentos, só que Jesus não está pedindo vida de mandamentos, Jesus está pedindo vida de relacionamento. E relacionamento custa tudo. Tudo que você tem não é mais sério do espírito. E a mulher samaritana, ela só tinha um balde de água. Ela falou, o quê? Meu balde de água? Nada meu. Eu quero tudo seu, pai. E ela foi e pregou para Samaria inteira. Ela abriu, preparou o caminho para Jesus entrar em Samaria. Algo muito interessante que o Espírito tem me lembrado muito nesses dias é aquela passagem que Jesus afirma que aquele que tem amor à sua vida, perderá. Mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, esse achará. Ele me lembra mais uma vez que aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Pode parecer versículos que são diferentes, mas eles se complementam. Porque aquele que tem do Espírito, mais ele tem a oferecer. Mas aquele que pouco tem do Espírito, usa artimanhas para atrair pessoas. Pegando um gancho também no que Teu falou aqui, que muito top, é que quando ela recebeu a água, ela saiu distribuindo para todo mundo. Ela saiu gritando para todo mundo. Oh, meu Deus, o que eu recebi ali agora eu quero dar para todo mundo. E foi dando água para todo mundo, água. E acabou transbordando Samaria inteira até a volta de Jesus lá em Samaria, que foi sensacional, cara. Então é top demais o que você falou, velho. Mas sabe qual foi a chave principal da mulher samaritana? Diga. Ela logo reconheceu que Jesus era profeta. Uau. Sabe qual é a nossa dificuldade hoje? Se realmente que a profecia foi passada de Deus ou não. A dúvida está em nós. É verdade. Correto? Sabe por que nós não vemos hoje milagres de cura acontecendo aos nossos olhos na igreja? Porque muitas vezes nós profetizamos a cura do aleijado, a cura do cadeirante, mas nós não temos 100% certeza da cura. Da cura. Nós só temos 99,9%. É verdade. Aquele povo só tinha certeza de Cristo, meu irmão. Era um povo perseguido. Eram leis que não condiziam mais com a realidade dele. Jesus, ele veio o quê? Pegando a espada, meu irmão. Veio cortando, veio trazendo uma nova forma de conhecimento, veio mudando mentes, veio mudando costumes, veio quebrando protocolos. Exato. E aquela mulher entendeu, a partir do momento que a água chegou na vida dela, que ela reconheceu o profeta, ela estava disposta a mudar. Uau. É isso que aquela mulher reconheceu. Tá entendendo? É isso, meu E o que a gente acabou de falar sobre o evangelho verdadeiro que transforma. Entendeu? Jesus falou para ela, você não teve só um marido, teve 5. Isso para ela foi o quê? Foi um confronto. Jesus confrontou ela. E o que ela fez? Transformou, irmão. Mas para ela transformar, ela se permitiu ser confrontada. E aí? Será que estamos dispostos a ser confrontados? Uau. Por nossas autoridades constituídas na terra? Nossos pastores? Nossos líderes? Temos que honrar a nossa liderança. Para que viemos aprender e entender qual é o verdadeiro propósito. Eu falo de coração aberto aqui. Essa foi uma das maiores dificuldades da minha vida. Mas sabe qual foi ontem mesmo à noite? Eu conversei com a nossa pastora. Sabe o que eu falei para ela, pastora? Se tiver algo em mim que está errado, por favor, me corrija. Porque eu não posso mais errar. Essa é a maior dificuldade da ovelha de hoje em dia. É se permitir ser cobrado, ser confrontado e ser punido. Porque nós só aprendemos assim. Então que viemos nos permitir. Para a nossa própria evolução, meu irmão. Porque é só para isso que estamos aqui. É isso que estamos aqui. Amém? Top demais, é isso mesmo. Irmão, por mim, eu já tô satisfeito com essa água, só quer transbordar. Cara, eu só tenho a agradecer por este momento maravilhoso. E eu tenho certeza que a gente vai fluir muito mais ainda pelo que tá por vir. Com certeza. Falar da pessoa do espírito. Cara, top demais. É algo sensacional. Eu vou pegar só um gancho no que eu disse por último. Com certeza. Da mesma forma que você
tenha essa consciência de permitir ser mudado por sua liderança, permita também ser mudado pelo Espírito. Pergunte Exato. pra ele o que ele quer mudar em você. Pergunte pra ele até que roupa ele quer que você use. Uau. Porque uma vida guiada pelo Espírito é uma decisão diária de transformação, não é isso? Exatamente, porque assim, muitas pessoas elas não conseguem permanecer no Evangelho porque elas não conseguem entender que o fundamento que as mantém firme no Evangelho, como lemos, é o Espírito. Muitas pessoas elas não são apresentadas ao Espírito Santo da forma correta. São apresentadas como, ele é um mover, ele é um poder, ele é algo que vem, vai, é um momento de alegria ali, um júbilo. Mas não. O Espírito Santo é aquele que está com você todos os dias. Cristo afirma isso. Eu vou para o Pai e deixo com vocês o Espírito que estará com vocês todos os dias. Não é hoje ou amanhã. Uau! São todos os dias. Então, quer permanecer no Evangelho? Permanecer firme com Cristo? Permita que o Espírito vive em você, irmão. Livre e seguro. Livre para habitar, seguro para fluir. Meu Uau. Deus do céu. Eu não vou falar mais nada, não. Pode encerrar aí, meu irmão. Rapaz, pra mim, encerra aqui também. Minha participação. Muito Amém. obrigado. Gente, vem de Bíblia. Próximo quadro. Próximo vem de Bíblia. quadro, Vem de Bíblia. a gente vai fazer aí mais um quadro logo logo. Vem de Vem de Bíblia. Bíblia. É só Bíblia, meu irmão. O negócio aqui vai pegar Exatamente. fogo. Né? E assim, Mesificando tá chegando. A gente vai fazer um pouco menor das próximas vezes. Mas assim, a gente quer fazer ao vivo, todo mundo assistindo, para ser mais bacana também. E só agradecemos a todos, agradecemos ao nosso parceiro Teu, que está aqui, não só aqui assistindo conosco, mas também é um dos nossos apoiadores, ele, Isaú, e muita gente que apoia o nosso podcast, né? O Romper Podcast, que vai muito além só do Romper Podcast. E tá de cara nova. Você viu a nova logo, Gil? Eita, Tá de Gil, cara nova podcast, viu? top demais. E eu gostaria de agradecer você, caro amigo e amiga que está nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco e por estar sempre conosco a cada programa. Se quiser nos apoiar, pode mandar mensagem. Ajuda a gente aí com aquele like no YouTube, que ajuda bastante. Compartilha para o pessoal, não só o nosso canal, mas compartilha também o nosso Instagram, que está aí, Romper Podcast, tá? Para a gente crescer, mas acima de tudo, poder levar mensagem para quem está precisando de mensagem, poder levar água viva para quem tem sede, beleza? Tamo junto, é nóis. Obrigado, Esdras, obrigado, Natan, Eu só tenho a agradecer. meu parceiro Rony, que está ali Rony no das apoio. filmagens. Tamo junto. É nóis, muito obrigado, galera. Tchau.